Do jeito que nós estamos, eu peço aos irmãos que inclinem as suas cabeças e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos permitiu estar aqui neste dia. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos abençoou. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque de bom grado nós podemos trazer aqui, ó Deus, a tua casa de oração, os nossos dízimos, as nossas ofertas e, acima de tudo, ó Senhor, o nosso coração como oferta agradável ao Senhor. É possível, Senhor, que alguém aqui neste templo esteja vivendo uma vida em pecado. É possível, Senhor, que alguém que faça parte dessa igreja esteja nesse lugar, mas se sentindo uma pessoa que desonra o teu santo nome. É possível que alguém esteja aqui, ó Deus, nesta igreja, apenas por uma mera formalidade. Mas, Senhor, se essas pessoas estão aqui, elas vieram porque o teu Santo Espírito consegue falar o coração dela ainda. Ela veio a este local, ó Senhor, porque mesmo vivendo as suas desventuras espirituais, elas têm sede de Ti, almejam, ó Deus, ao Senhor, como a terra seca almeja água. Por isso, meu Deus, que essa pessoa possa sair daqui hoje, preenchida pelo Teu Santo Espírito, perdoada, amada, acalentada, fortalecida. Que o Senhor Deus abençoe, por favor, meu Deus, cada um dos teus filhos que vieram aqui hoje, do pequeno ao grande, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, bom dia, feliz sábado. Estamos comemorando 18 anos da nossa igreja. A nossa igreja passou a ser uma igreja de maior. Já não pode roubar mais, senão vai preso. Né? Não pode mais. Eu me lembro quando eu era criança, eu sonhava em alcançar 18 anos para ser livre. Hoje eu estou com 40 e poucos anos, sentindo que a máquina já não acompanha mais. Eu estou doido para voltar aos 18 e não consigo mais. Passou os 18. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Marcos 13. Nós vamos ler primeiro o versículo 1, depois nós vamos ler o versículo 2, ok? Primeiro o versículo 1, depois nós vamos ler o versículo 2. Vamos tentar extrair alguma coisa do versículo 1 e tentar tirar algo do versículo 2, para que nós possamos ter uma ideia da dimensão do assunto. O texto diz o seguinte: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Vou ler novamente. Ao sair Jesus do templo,
Disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que pedras, que construção. Eu já tive a oportunidade de pregar em alguns estados do Brasil. Eu gostaria de dizer que esta igreja não foi a igreja mais bonita que preguei. Embora, se eu fizesse um top 3, essa igreja estaria no top 3 das igrejas mais bonitas. São poucas as igrejas que você tem galeria, e nós temos galeria aqui. São poucas as igrejas que têm uma laje em cima, com possibilidade de uma membresia, inclusive maior em cima do que aqui embaixo. São poucas. São poucas as igrejas que têm uma área atrás, uma boa área atrás. Pode fazer de estacionamento. Sei nem que você já deve ter tido essa ideia, né? Estacionamentozinho ali para o sábado à tarde. Seria uma boa ideia. Uma igreja, eu já dormi. Eu fiz uma semana de oração aqui, eu já dormi ali num quartinho ali só para mim, com uma cozinha aqui embaixo, que coisa linda. Eu já preguei em igrejas melhores, mas também já preguei em igrejas mais humildes, bem mais humildes. Por exemplo, eu fui para o Maranhão pregar, e eu preguei debaixo de uma árvore. A igreja, ela não existia fisicamente, então eles tinham uma árvore bem grande, frondosa, e eu preguei ali sem som, na garganta, olhando para os irmãos, ali em meio àquela situação ali. Já preguei na Amazônia, em um pântano. Nós chegamos lá para começar o Caleb, o terreno alagado, teve que botar tipo um enlonado, umas coisas assim, e aquele negócio ali meio que barroso, meio que lamado, tive que pregar ali. Já preguei em um bar, tivemos que fechar ali o bar do rapaz por 30 dias para pregar ali no bar, e o bar foi o lugar aonde serviu de igreja. Já preguei em uma Câmara de Vereadores. Acabaram-se as sessões, eles acabaram as sessões para nós termos o Caleb lá no Piauí. Olha, não vai ter as sessões enquanto vocês estiverem fazendo o Caleb. Nós fizemos isso lá. Já preguei em um clube de festas. Já preguei na rua. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que a igreja, na verdade, ela não é um espaço geográfico. A igreja somos nós, e aonde nós estivermos, Deus está. Independente da beleza do lugar. Então, quando os discípulos levaram Jesus até o templo, e você sabe que quando você começa a ler o Grande Conflito, o livro O Grande Conflito da Senhora White, o livro começa dessa cena. Pode ler o Grande Conflito, que quando você vai no inicinho do Grande Conflito, é aí que começa a história. Os discípulos estão mostrando o templo. Dizem que quando se aproximava do templo, havia um brilho que você via à distância, por conta dos mármores que eram colocados, brancos, resplandecia à distância. Quando você vai ler os Salmos 121, aquele salmo é um salmo de romagem. É um salmo em que os romeiros, por isso que vem a palavra romagem, os romeiros judeus, eles se deslocavam
e o templo ficava exatamente em cima de um monte. E ao avistarem o alto do monte, andando, eles citavam nas suas músicas, né, aquele texto que ele pergunta sobre de onde vem o socorro. Eleva os olhos ao monte. Que monte eles estavam levando os olhos? Ao monte onde estava construído o templo. E eles perguntavam, de onde me virá o socorro? Olhando para o templo. E eles diziam, o meu socorro vem do Senhor, olhando para o templo. Esta música, ela era cantada quando as pessoas se aproximavam, vinham andando para cultuar no templo, e ao se aproximar do templo, que eles viam o templo, eles citavam esses salmos, olhando para a casa de Deus, olhando para o templo, de onde me virá o socorro. E ele diz, o meu socorro vem do Senhor. E os discípulos estavam orgulhosos. Os discípulos estavam orgulhosos e disseram assim, Senhor, que pedras, que templo, que orgulho nós temos da construção que nós fizemos. Que orgulho. Então, eu estava vendo o Oswaldo e a Mônica falando. Oswaldo, não sei se você lembra, mas em uma dessas lajes aqui eu vim ajudar. Eu vim, eu não levantei muita coisa porque não tem muito físico para isso, mas o pouquinho que eu pude eu ajudei. Eu estava aqui, e eu posso atestar como os discípulos aqui, que templo, que igreja, que lugar, que ambiente bom, que lugar acolhedor, uau! Talvez a igreja mais bonita de toda a Jacobina é essa. Talvez a igreja mais bonita, entre as mais bonitas, quem sabe, de toda a associação. Que templo. Mas eu tenho algo a dizer sobre esse templo. Olha o que Jesus vai dizer aí, no verso 2. Verso 2. Mas Jesus lhe disse, o que Jesus disse? Vês essas grandes construções, você está vendo isso? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Nós construímos esse templo, mas esse templo aqui já está condenado à destruição. Eu vou repetir. Nós construímos esse templo, temos orgulho desse templo, mas é um templo que está condenado. Vai chegar o tempo em que nós não congregaremos aqui nessa igreja. Vai chegar o tempo que nós congregaremos nos altos penhascos, porque Jesus disse que nós devemos fugir. É a partir daqui que ele vai chegar a dizer o seguinte, olha, não voltem para pegar as coisas na sua casa. Ele chega a dizer, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem em que dia? Por quê? Porque nós não vamos poder, se por acaso for num sábado, a gente não vai poder congregar. O lugar de congregar vai ser lá em cima. Isso aqui não vai ser mais nosso. Então Jesus, ele diz uma verdade, para que a gente não possa nos orgulhar do ambiente, do templo, das paredes. A mensagem de Jesus aqui é o seguinte, você está vendo isso tudo, a beleza disso tudo? Mas a beleza disso tudo não se encontra nas paredes, se encontra nas pessoas. A beleza é as pessoas. Você sabe que após Jesus falar isso, mais ou menos uns 40 anos, aquele templo foi de fato destruído. De fato, foi destruído.
E nascia-se uma igreja sem templo, mas era a igreja que mais batizava. Eles não tinham uma única parede, toda aquela igreja. Eles foram expulsos das suas sinagogas e das suas igrejas, mas era uma igreja mais forte do que essa igreja de hoje, sem ter parede. Eles eram uma igreja extraordinária. Agora, eu tenho uma pergunta a fazer para você. Eu gosto de nomes. Cemitério, né? Cemitério. Cemitério a gente sabe que é uma palavra grega, que significa, que veio para o latim, que significa dormitório, pousada ou hotel. Então, levar uma pessoa no cemitério é levar uma pessoa no hotel, na pousada, no dormitório. Estranho isso, né? Mas é. Agora você já parou para pensar assim, por que a igreja se chama igreja? Eclésias. Por que a igreja se chama igreja? Por que a gente chama igreja? Por que há o nome igreja? Qual o significado da palavra igreja? De onde se originou a palavra igreja ou eclésias? Igreja quer dizer, sabe o quê? Chamados para fora. Embora a gente ache que a igreja é aqui, mas a igreja não é aqui. A igreja é lá fora. A igreja, ela não tem paredes. Eu digo, o que é isso aqui? Então, o que é isso aqui? Aqui, pessoal, é como se fosse uma faculdade. Quantos aqui já cursaram alguma faculdade? Por favor, levante sua mão. Já cursaram faculdade. Quantos aqui estão cursando agora uma faculdade? Pensa comigo. Quando você cursa uma faculdade, você cursa a sua faculdade para exercer na faculdade, geralmente, ou fora da faculdade? Entendeu? Você faz odontologia, mas você não vai cursar, exercer a sua odontologia dentro da faculdade, a não ser os professores. Mas a ideia é que você aprenda na faculdade e pratique fora da faculdade. Você faz nutrição, você aprende na faculdade, mas o exercício da nutrição fora. Você aprende matemática e exerce a sua matemática na escola, fora do ambiente da faculdade, a não ser aqueles que fizeram licenciatura, mestrado, doutorado e tal, e vai servir dentro da faculdade. Mas, geralmente, mesmo ele servindo na faculdade, ele aprendeu em outra faculdade, para servir naquela. O objetivo da igreja, meus irmãos, é que você seja alguém que fora do ambiente da igreja, você mostre que você aprendeu com o grande mestre, Jesus Cristo. Então Jesus, ele não está preocupado com essas paredes, jamais. Jesus está preocupado com o que você faz no seu trabalho, como igreja. Jesus está preocupado com aquilo que você faz na sua escola. Eu estou te conhecendo. Tira essa máscara. Uau! Dá vontade de chorar. A mãe dele frequenta a minha igreja. E teve um dia desse que sua mãe voltou à igreja
com o seu pai. E eu me lembro que o Gilberto disse bem assim, que o Jaelson disse assim, rapaz, é um milagre, Deus está fazendo uns milagres. Eu estou muito feliz com tua presença aqui, viu? Muito feliz. Conheci agora. A igreja, nós como igreja, nós somos chamados para fazer a diferença dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, quando Jesus diz que aquele lugar não ficaria pedra sobre pedra, é porque Jesus tinha algo em mente maior do que o que as pessoas tinham em mente. O ambiente igreja, esse ambiente que nós estamos aqui, ele deve permear lá fora. É lá fora que ele deve permear. E aí agora eu posso me assustar às vezes. Porque algumas pessoas dizem assim, ser crente é isso? Ser crente é isso? Eu prefiro estar no bar. Ser crente é isso? Ser crente é isso? Eu prefiro a minha vida de que ser crente ser isso. É impossível alguém ser crente, seguidor de Cristo, e não mudar, e não melhorar, e não ser diferente. Cristo nos chama para ser templos vivos aonde nós formos. E é importante, então, as pessoas ao nos verem, é importante, as pessoas ao nos verem como templos vivos. Nós somos templos vivos. O aniversário hoje então não deveria ser de 18 anos. Seriam vários aniversários aqui. Porque eu tenho mais de 20 anos na igreja. Então, meu aniversário é de 20 anos. Alguns têm 3 anos. O seu aniversário é de 3 anos. Alguns aqui, como Oswaldo, se fosse no tempo que eu fazia piada, eu ia dizer que você ensinou Moisés a escrever os 10 mandamentos. Não, Moisés não escreveu os 10 mandamentos. Era? 47 anos, bodas de ouro daqui a um tempo, no adventismo. 47 de idade, mas seus pais, tem quanto tempo de batizado? 25 anos. Nós estamos na mesma geração. O aniversário da igreja é o aniversário que você tem, porque um dia a igreja se desfará. Em verdade vos digo que não ficará aqui o quê? Pedra sobre... Quem disse isso? Mas será que só serve para aquele templo? Sim ou não? Sim ou não? Um dia, a Bíblia diz que haverá um terremoto, qual nunca houve. Se você ler o livro de Jeremias, Jeremias diz que todas as cidades serão derribadas e feitas em monturos. E esta igreja, ela será toda destruída. E essa igreja, ela restará não fisicamente, mas pessoalmente. Nas cadeias. Jesus nos disse que muitos de nós seríamos lançados às prisões, sim ou não? Está na Bíblia, sim ou não? Está no sermão profético de Jesus, sim ou não? Muitos de nós seremos igreja onde? Na cadeia, nas serras, nos vales. Muitos de nós aprenderemos a compartilhar
ali. Então, irmãos, a festa de Jesus não é pela construção, é aonde a construção chegou. É ver este homem aqui, neste lugar, adorando. É saber que, de alguma forma, esta igreja foi uma influência para esta família, para esses três, uma influência para outros que aqui chegaram. É o acolhimento pessoal, é o abraço, é a mensagem de conforto, é o carinho, a cirurgia que foi arrecadada para uma irmã que nem sequer frequenta essas paredes, mas porque é nossa irmã, nós nos reunimos para ajudar. São as orações, a igreja, são as orações de alguém que olha para nós e diz, eu orei quando você estava doente, eu orei por você, eu vi no grupo da igreja que você estava doente e eu orei por você. Jesus aqui, ele não está preocupado. Talvez alguém poderia dizer, mas Senhor, tu não és Deus, e essa casa não foi feita para o Senhor, por que o Senhor não protege a casa que foi feita para o Senhor? De certa forma, Jesus está dizendo, eu não estou preocupado com as paredes, eu estou preocupado sim, com as pessoas que adentram as paredes. O objetivo da igreja, então, não é as paredes, são as pessoas. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 24. Quando você chegar nos Enses, né, Filipenses, está tudo junto ali. Encontrou o primeiro Enses ali, só é olhar ali que está todos ali juntos. Colossenses, capítulo 1, não foi isso? Eu falei 1,4, foi isso? 1,24. Ele diz o seguinte: agora fico feliz ou me regozijo nos meus sofrimentos. Por quem? Por vós. E preencho o que resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor de quem? E o que é o corpo de Cristo? É a igreja. Paulo, ele está dizendo, olha, eu tenho uma felicidade. Eu sou feliz. E por que eu sou feliz? Qual é o motivo da felicidade de Paulo? Ele diz, olha, eu estou aqui feliz. Vamos dar uma olhada de novo? Eu estou feliz. Por quê? Por causa de quê? Dos meus sofrimentos. Irmãos, entendam. Ser crente traz sofrimento. Você sabe por que ser crente traz sofrimento? É porque você entende agora que você não faz parte apenas de uma família. A minha família primeira nuclear era eu, minha mãe e meu irmão. Me casei, meu irmão casou, a família aumentou. Mas aí aconteceu que eu me tornei crente, adventista.
E sabe o que aconteceu? Eu passei a entender que eu tenho mais irmãos em vários lugares. E meus irmãos sofrem. Os meus irmãos têm a diversidade. E isso me faz sofrer também. Nós começamos a nos ligar como um corpo, sim ou não? Alguém aqui já furou o dedo? Alguém aqui já furou o dedo? Quando o seu dedo fura, o corpo sente? Sim ou não? Sente ou não sente? Não dói? Alguém já conseguiu dormir com dor de dente? Eu estava no Piauí, comecei a ter uma dor de dente. Dor de dente, não sei o que é, dor de dente só começa a dar 11 horas da noite. 11 horas, até 11 horas estava de boa. Estava só marejando. Aquela dorzinha assim que você acha, não, dá para aguentar. Aí eu deitei. E o negócio começou a... E eu não consegui dormir. E eu saí no meio da rua. Meus meninos ficaram dormindo, minha esposa não estava em casa. E eu comecei a procurar uma farmácia. Nenhuma farmácia aberta. Fui no hospital. Aí o cara, nós temos algo para passar sua dor. Mas nós não damos comprimidos. Eu digo, não dá por quê? Aqui é injeção. Eu digo o quê, rapaz? Injeção. Aí eu digo, agora pronto. Saí de uma dor para entrar em outra. Aí eu digo, eu não vou não. Ele disse, rapaz, você vai passar a noite todinha que Deus te dá só por causa de uma injeção. Eu digo, doutor, é porque o senhor não sabe qual é a situação, a minha relação entre eu e a agulha. O senhor não sabe, é uma coisa assim, de inimizade profunda. E eu ia saindo, teve um camarada que teve compaixão de mim. Ele disse, rapaz, eu moro aqui pertinho, lá em casa tem uns comprimidos para dor, tu quer ir mais eu? Aí eu levantei os olhos para o céu, eu digo, alguém me ouviu. E eu fui até a casa desse rapaz, peguei os comprimidos e voltei, tomei e consegui dormir. O corpo, meus irmãos, quando algo está errado, todo sofre, sim ou não? A igreja é o corpo de Cristo. Quando alguém sente a dor, ela deve ser o qual dor? A minha dor. Quando alguém está de luto, o luto é meu. Quando alguém está chorando, o choro é meu. Quando alguém da igreja está passando fome, a fome é minha. Quando alguém está com problema de família, quem sou eu para dizer, aí ó, está pagando o que deve? Que tristeza é saber que alguém que faz parte do corpo comemora a derrota de outro. Sabe o que é isso? Isso é câncer. Você não é membro da igreja se você comemora a dor, o sofrimento dos outros. Você não é membro, você é câncer. E vai ter que ser removido um dia. Porque se você for membro, você sofre. Existe algo no nosso corpo chamado anticorpos. Existem outras coisas chamadas glóbulos brancos. Está espalhado no corpo. Mas quando há uma ferida, o corpo comunica ao cérebro, o cérebro comunica aos glóbulos brancos, e tapa aquilo ali, porque aquilo ali não pode vazar não. E poderia o coração dizer, epa, meus glóbulos brancos, não.
Poderia o cérebro dizer, não, os meus glóbulos brancos não. Temos poucos glóbulos brancos no corpo, poucos. Mas aonde precisa, todos os glóbulos brancos dizem, o lugar é ali, conserta aquele problema. Irmãos, somos corpos de Cristo, somos igreja, somos isto aqui. A igreja mais poderosa que nós experimentamos, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Vendiam os seus bens e repartiam com o que não tem. Jesus diz, quem tiver 2 túnicas. E olha que nós estamos passando pelo tempo do frio. Não deixe empoeirar, não deixe feder. Jesus diz, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. O objetivo da igreja não é nós não sermos fariseus, pessoas posudas. Isso aqui não é um clube. A igreja não é um clube. Nunca foi um clube. Está mais para hospital do que para clube. A igreja é para nós chorarmos com os que choram, rir com os que riem, entristecer com os que se entristecem. A igreja de Deus, ela não é destruída como o templo é destruído. Este templo foi destruído, mas a igreja de Deus existe até hoje. Neste ambiente, debaixo de uma árvore, dentro de um bar, dentro de um pântano, numa cela de cadeia, ela existe. Porque a igreja não é o ambiente. A igreja é você. E eu queria concluir dizendo o seguinte a você, como igreja. Você é representante de Cristo. Não manche a representação de Cristo. Um jogador de futebol, representante de uma marca de refrigerantes. Um jogador de futebol, representante de uma marca de refrigerante, na frente da televisão, pegou os 2 refrigerantezinhos, colocou do lado, pegou uma água e disse em bom português, água é bom. No outro dia, a empresa perdeu milhões em patrocínio. Porque o representante não representou. E houve um prejuízo. Às vezes nós perdemos muitos membros, porque os representantes não estão representando. Deus lhe chama para representar a Cristo, embaixadores. Vós sois sacerdócio real. Está na Bíblia, sim ou não? Sacerdócio real. Embaixadores de Cristo, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O próximo aniversário dessa igreja deve ser um aniversário que nós não deveríamos estar simplesmente agradecendo ao Senhor ao templo, mas com o templo cheio.
Porque eu como igreja, pude falar com meu pai e minha mãe, e eles já estão aqui. Eu como igreja falei para o meu patrão, e o meu patrão está aqui. Eu como igreja falei para o meu vizinho, e o meu vizinho está aqui. Com os meus colegas de classe, e eles estão aqui. Com os meus clientes, e eles estão aqui. Porque, disse Paulo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vocês realmente estão de parabéns, mas não pelo templo. Não pelo templo. Vocês estão maravilhosamente parabenizados, porque existem flores no templo, porque existem pessoas. O que adianta tudo isso ser bonito? Eu fui pregar em uma igreja em Brasília. A igreja tinha em Planaltina, em Brasília. Uma igreja mais bonita do que essa, maior do que essa. Chegou a ter 200 membros. E a irmã chegou para mim e disse: olha, pastor, hoje nós temos 8 membros na igreja. De 200, caiu para 8. E não se espante não, ela disse, se no dia que o senhor pregar durante a semana de oração, tiver apenas os 8. Começamos a fazer a semana de oração. E a igreja, o dia que teve menos foram 32 pessoas. No dia do sábado, não tinha lugar para pessoas ficarem sentadas. Tão gente que tinha. A irmã estava do meu lado e começou a chorar na plataforma. E ela disse: eu jamais imaginaria ver essa igreja com a mesma quantidade de pessoas. E eu entendi que ela entendeu que mais bonito do que ter uma estrutura bonita é ter uma igreja lotada. Saiba que o dono da casa ama você e quer lhe ver sempre neste lugar. Porque mais especial do que as pedras do templo para o dono da casa é os filhos estarem na casa. Que Deus te abençoe. Porque a festa não é para o templo, a festa é para você. Obrigado, porque você ouviu a voz do Espírito Santo. Obrigado porque você veio. Obrigado, porque você faz parte dessa família. Eu acho que você merece uma salva de palmas. Obrigado. O parabéns é para você. Quantos aqui hoje gostariam de terminar este culto dizendo: obrigado, Senhor, porque eu sou um bloco do teu templo espiritual. Eu sou um bloco do teu templo espiritual. Amém. Uma das cenas mais bonitas, pode levantar. Uma das cenas mais bonitas que eu vejo na Bíblia se encontra em Apocalipse capítulo 7. O escritor diz assim: então eis que eu vi uma grande multidão, que ninguém poderia enumerar, de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos e de todas as nações. Elas estariam em pé, diante do trono e perante ao Cordeiro. Elas estariam com palmas nas mãos e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus e a Jesus, que se assenta no trono. Um dia, nós não estaremos reunidos nessa igreja, mas nós estaremos reunidos no templo celestial. Todos nós. E eu espero nos ver lá,
não para ver o pastor Helder, mas para ver o pastor dos pastores, Jesus Cristo. Grandioso Deus, Tu sabes, ó Deus, que nós somos falhos. Tu sabes, Senhor, que nós somos pecadores. Tu sabes, Senhor, que a importância da igreja é para que através da Tua palavra, pessoas falhas como nós, pecadoras como nós, possamos, ó Deus, enxergar os nossos delitos e a necessidade de corrigi-los. O templo, ele é importante porque ele é uma escola, mas na verdade, a vida prática nós passamos depois dos portões dessa igreja. E o que é que adianta, Senhor, nós sabermos a verdade e não vivermos a verdade? O que é que adianta nós sabermos que temos que perdoar e não perdoarmos? O que é que adianta nós sabermos que temos que amar e não amarmos? O que é que adianta, Senhor, nós sabemos que precisamos ir para os céus e vivermos e amarmos aqui as coisas dessa terra? Então nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos colocou este lugar, que não é um clube, é uma faculdade, que pode ter muitos professores, mas que o reitor é Jesus Cristo, e que as diretrizes dessa faculdade é do mestre dos mestres. Senhor, eu quero falar ao Senhor da minha felicidade desta manhã. Alguém que cortava os meus cabelos em Umburanas veio para cá, está aqui neste ambiente. Senhor Deus, eu sei que ele passou por alguns momentos de intempéries da sua vida há pouco tempo atrás, mas eu sei que todo aquele choro do passado se transformará em alegria eterna quando a tua promessa for cumprida e ele e a sua esposa receber em suas mãos o presente maravilhoso que eu sei que o Senhor tem preparado para eles, em seus braços novamente. Nos leve em paz, ó Senhor, para os nossos lares, com a certeza de que a ideia da igreja foi a ideia mais fabulosa que o Senhor teve para reunir uma família para a eternidade. Nos ajuda nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém.